Eu posso te contar um testemunho? Olha, eu prometo que esse testemunho vai ser super rápido. Vocês estão vendo esse carro aqui, gente? Esse carro aqui é um Golzinho G4, né? Um Golzinho G4. Esse carro aqui foi literalmente um presente de Deus para as nossas vidas, né? Para minha vida, para a vida da minha esposa. Agora, por quê? Nós tínhamos uma B100. Essa B100, eu estava sem habilitação na época, e eu senti a necessidade de vender essa B100 e comprar uma cinquentinha, porque eu estava com medo de perder a moto, né, na Blitz e tudo mais. E eu falei, já que não tem habilitação, eu vou vender essa B100 e vou ver se eu consigo comprar a cinquentinha. E assim aconteceu, compramos uma cinquentinha e aquela cinquentinha ajudou a gente por muito tempo. Tanto no trabalho, né, que eu trabalho com vendas, tanto na obra também. E nessa época, eu estava recebendo de Deus o chamado, assim, uma intensificação do chamado, né? Deus estava intensificando esse chamado na minha vida, na nossa vida. E eu estava me recuperando da tuberculose, onde quase perdi a minha vida, e o Senhor me fez muitas promessas, né? Inclusive Deus disse para mim, eu vou levar vocês em lugares a qual vocês jamais imaginaram. Nisso aí a chama começou a queimar, arder no meu coração, E eu chamei a minha esposa, e nisso que eu chamei a minha esposa, eu falei para ela, filha, o Senhor está nos chamando, né? O Senhor está nos chamando para essa obra. O Senhor está nos chamando para essa obra, e Deus, ele tem algo grande conosco. Só que a gente precisa de uma caixa de som, a gente precisa de um microfone. E conversando com ela, o Espírito Santo nos guiou a vender essa cinquentinha. Vendemos essa cinquentinha. Compramos uma caixa de som, compramos um microfone com o dinheiro dessa cinquentinha. E ainda compramos aí, pessoal, 2 bicicletas, né? Compramos aí 2 bicicletas. E com essas 2 bicicletas nós começamos a fazer aí o trabalho missionário para onde a gente ia. Essas 2 bicicletas com um microfone e uma simples caixa de som. Nós entregamos para Deus ali naquele momento o nosso tudo. Aquela motinha era nosso tudo. Aquela cinquentinha fazia a nossa alegria. A gente ia pregar nas igrejas, a gente ia de cinquentinha, sabe? A gente ia... a gente ia trabalhar, usava aquela cinquentinha, fazer cobrança para lá e para cá, aquela coisa, aquilo era a nossa alegria. E de repente o Senhor falou assim, bom, quer viver o chamado, então sacrifica. O que é que nós fizemos? Vendemos a cinquentinha, compramos a caixa de som, o microfone e as 2 bicicletas e começamos a fazer a obra de Deus. Foi surreal. A forma que Deus começou a nos usar foi tremendo demais. Sabe, foi tremendo demais. E o Espírito Santo começou a manifestar em nós o teu poder e nos usar de forma tremenda. Quando a gente passava de bicicleta, as pessoas falavam, lá vai o doido, lá vai a doida, lá vai o louco, lá vai a louca. Minha esposa ia com a bicicleta dela, um monte de fio amarrado, caixa de som, pedestal, ia um púlpitozinho que a gente levava de madeira que Lázaro deu de presente. Eu na outra bicicleta com uma carga grande, sol vai a gente, com chuva vai a gente. E as pessoas falavam, ih, doido, só o bando de doido, meio-dia, né? Era esse o nome que a gente levava. E ficamos de bicicleta, fazendo a obra de bicicleta, fazendo a obra com amor, com alegria, com prazer, sabe? Com prazer, porque a gente ama fazer esse negócio. Nisso, pessoal, esse carrinho aqui foi um presente literalmente de Deus para nossas vidas, sabe? Foi Deus dizendo assim, agora chegou a hora de eu honrar vocês, diante daquilo que vocês colocaram diante de mim, sabe? E a gente, com esse carrinho aqui,
com esse Gol G4. Não é um carro novo, é um carrinho já de idade, né? Um carrinho, se eu não me engano, 2009, eu acho que é isso aí, é 2005, 2006, um negócio desse. 2005, 2006, eu acho. E esse carrinho já andou no estado do Brasil, já andou 11 estados brasileiros com esse Gol G4. 11 estados brasileiros para a glória de Deus. Sabe o que Deus disse para nós? Farei com que os pés de vocês pisem em terras a qual vocês jamais sonharam, jamais imaginaram. Sabe? Quando o Espírito Santo colocou para que a gente entregasse a cinquentinha, vendesse para comprar o equipamento de som, as bicicletas, a gente fazer a obra, ele sabia o que ele estava fazendo. E nós fomos obedientes à voz de Deus, não nos apegamos àquilo e Deus nos colocou em algo maior. Sabe? Para muita gente pode ser pouca coisa, mas para a nossa realidade é o maior de Deus para nós. Então eu quero honrar ao Senhor. Eu sei que nada é eterno, carro nenhum é eterno, as coisas se acabam, a vida é assim. Mas enquanto esse volante estiver na minha mão, eu quero honrar o Senhor. Eu quero honrar a Jesus, eu quero louvar a Deus, eu quero gastar os pneus, o motor, eu quero gastar esse veículo na obra. Não é para a vaidade do homem, não é para a vaidade humana, é para o reino de Deus. Sabe, irmãos, então é um testemunho que eu estou dando, porque talvez tenha alguém precisando ouvir isso aqui. Porque Deus, Ele jamais vai pedir para você aquilo que Ele não vai te devolver. Ele te pede, mas Ele devolve. Sabe? Quando eu estou dizendo para o reino, estou dizendo no reino, quando você sacrifica algo como nós sacrificamos aqui, o Espírito Santo de Deus te devolve, Ele te abençoa, né? E nós fomos abençoados com este presente de Deus, com esse presente seu. Está fazendo quase um ano já que esse carro está na nossa mão. E para a glória de Deus, o nome do Senhor tem sido glorificado com ele e continuará sendo glorificado, sabe? Então, se Deus está pedindo algo de você, sem benefícios do reino, se é para a glória de Deus, se é para que o nome do Senhor seja glorificado, porque nada disso seria para a glória do homem, para a minha glória, não, é para a glória de Deus, para que o nome do Senhor Jesus seja eternamente glorificado. Então, se você o Espírito Santo de Deus te orientou a fazer algo que seja para a glória de Deus, meu irmão, faça, obedeça a voz do Senhor. Porque Deus, Ele tem muito mais para fazer na sua vida. E o Senhor diz para nós, farei com que os pés de vocês pisem em terras que vocês jamais imaginaram. E Deus tem feito isso conosco. Já pisamos em terras a qual nós não imaginaríamos, jamais tínhamos imaginado, sabe? 11 estados brasileiros nós já andamos com esse veículo. Então, que o nome do Senhor Jesus seja glorificado através desse vídeo e que você entenda, né? Se você é alguém que Deus está te pedindo algo, faça, obedeça a voz do Senhor. Obedeça. Se você é alguém que faz a obra de Deus e gasta a sua vida nisso, continue gastando. Não olhe para a voz do opressor, não olhe para a voz da oposição, porque a oposição é grande. Não olhe as circunstâncias, as dificuldades, faça. Tô de bicicleta, faça de bicicleta. Tô a pé, faça a pé. Faça sem interesse, sabe? Faça sem querer benefício. Faça sem querer honra dos homens. Né? Faça por amor aquilo que você foi chamado para fazer. Se você foi chamado para pregar o evangelho, pregue com amor, pregue com garra, pregue com ousadia, com chuva, com sol. Eu e a minha esposa, às vezes a gente entra na retrospectiva da nossa vida e a gente olha um pro outro falando, quanta chuva nós já tomamos. Eu já preguei, irmãos, na chuva. Eu já preguei no sol sem uma sombra. Eu já preguei com fome, sabe? Eu já preguei indo de bicicleta, já preguei indo a pé, já preguei indo de ônibus. Eu já preguei, irmãos, em cima de caminhão. Em cima de caminhão, já preguei em cima de pedra, sabe? Já preguei em cima de pedra. E falo isso para a glória de Deus, porque para mim é um prazer servir, sabe, com bicicleta. Eu só quero servir, eu só quero adorar o Senhor, eu só quero louvar a Ele, sabe? Com recurso, sem recurso, com comida, sem comida, com carro ou a pé, não importa. O importante é que
seja feito aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Então, se Deus colocou nas suas mãos um chamado, execute esse chamado, faça. Tá difícil de bicicleta, continue. Tá difícil a pé, continue. Tá difícil de moto, porque nós, a cinquentinha, depois dessa a gente comprou outra cinquentinha, e essa outra cinquentinha quebrava muita estrada, pneu furava, a gente corria risco de vida, corrente soltava, corrente quebrava, sabe? Eu ali com a minha esposa na garupa, dizendo: Deus protege a nossa vida, também fazer a tua obra, e chegar lá com a mão cheia de graxa, sabe? E começar a pregar com a mão toda suja de graxa, a roupa toda suja de graxa, mas a gente estava lá. E quando a gente voltava para casa, a gente voltava saciado. Gratificante demais fazer aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Então, compartilhei o testemunho, fica na paz e até a próxima em nome de Jesus. Deixa eu ir ali.